Olá, boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para a soja, dá para dizer isso, principalmente depois da queda fantástica que as cotações tiveram na semana anterior, uma recuperação parcial dessas perdas, mas ainda longe de uma recuperação total. A gente vai conversar agora com Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, está de olho nessa movimentação dos preços. Semana passada, né, Aaron, era para ser uma semana de oportunidade, daí veio essa questão da recessão global que assustou todo mundo e virou uma chavinha aí nas negociações e principalmente nas atitudes aí dos fundos, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo e mais do que isso, essa movimentação dessa semana, essas duas sessões positivas que a gente viu acontecer, podem de alguma forma retomar patamares de cotações anteriores aí? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, muito bem, você falou bem. O mercado está em queda de braço entre os especuladores, que são os fundos que estão com uma grande posição comprada na soja, milho, em Chicago, e o quadro fundamentalista. O quadro fundamentalista, na realidade, não mudou muito. Teve uma previsão de talvez um pouco mais de chuva, mas nada fora do comum. Mas os fundos decidiram que queriam se livrar das posições e começaram um sell-off junto com todo o mercado financeiro. Essa é a notícia da semana passada. Olhando para hoje, o que nós temos? O quadro fundamentalista continua apertado, então achamos compradores, pelo menos por hora, e tivemos um dia positivo no pregão, e a previsão é de possivelmente um estresse hídrico que vai entrar ainda na semana que vem, mas tem alguns desafios, algumas notícias. Tem o relatório do dia 30, que deve ser um relatório bem marcante, e tem o feriado do 4 de julho, em que a chuva na lavoura vai fazer muita diferença para a lavoura, chuva ou não por aqui, mas o mercado vai estar fechado 3 dias sem poder dar opinião sobre esse mercado. Então, tem muita notícia pela frente. Pessoalmente, quando você tem um sell-off como teve, uma recuperação é normal, que nós estamos vendo. Agora, tirar essas altas de junho, de meados de junho, para mim é um desafio grande para pedido da Bolsa de Chicago. Então, um pouco de recuperação natural, desafiar as altas de junho parece muito, pelo menos nessa altura do campeonato, especialmente se os fundos estão decididos que eles querem sair das commodities, como parece que é o caso. E começa a prevalecer preços da safra nova nos Estados Unidos, né? O julho está praticamente encerrando agora. Exatamente, o mercado está invertido, então o contrato de julho está saindo. Quem tem soja disponível por aqui está conseguindo bons prêmios, mas são bons prêmios frente a contratos de agosto e setembro que já estavam invertidos, então o preço à vista não mudou muita coisa. E essa é a questão, aquilo que nós tínhamos falado desde o começo do ano. Olha, muito possivelmente nós vamos ter uma incerteza na safra norte-americana, e no primeiro semestre nós falamos das oportunidades de junho. Para mim, nessa altura, para o produtor brasileiro, soja disponível deveria estar no ponto de vendas, que é só a soja que você pretendia levar para o segundo semestre. E para mim não precisa ter desespero, ainda tem incerteza pela frente. Nós podemos ter uma recuperação do prêmio, um fortalecimento do prêmio no Brasil, o câmbio tem incertezas que podem favorecer o preço, então tem vários pontos que ainda podem ser favoráveis para quem tem soja disponível no Brasil. Não acho que é um motivo de mudar de plano, mas esperar que Chicago volte aos patamares do meado de junho, para mim é cautela nesse otimismo, a não ser que algo mude a posição dos fundos, acho pouco provável. Aaron, na sua perspectiva, então, os 16,60 do julho não fazem frente mais para os 14,60 do novembro, é isso? O novo patamar é o novembro? Sim, por aqui, que nem eu falei, falando dos Estados Unidos, tem a soja disponível, que essa soja ou está sendo vendido, o que já não foi vendido, que tem pouco,
Alguns estão conseguindo bons prêmios para entrega em agosto, setembro, antes da safra norte-americana, mas esses contratos já estão invertidos. A maior pressão de venda é sobre o contrato de novembro e a maior atenção é quem tem soja para entregar na safra que ainda não vendeu. Então, essa inversão no mercado não favorece preço para quem está tentando travar. Outro ponto de alerta é que, se você olhar, nós estamos no mercado altista já há um bom tempo, então talvez o piso esteja mais alto do que esteve no ano passado. Então, o patamar de preços ainda pode se manter alto. Está cedo para falar que o mercado altista terminou e tudo isso, mas entre a inversão e a movimentação e o resto da safra, o comportamento natural de Chicago provavelmente é essa tendência de baixa até que a gente conseguir chegar nas baixas na safra ou antes da safra norte-americana. E o nível dessa baixa que vai ser determinante para a gente saber se o patamar realmente é mais alto ou se a gente está tendo um fim desse mercado altista que tem durado por tanto tempo. Clima nos Estados Unidos continua ainda sendo um fator importante, Aaron? Com certeza. E um grande ponto de interrogação. Produtores que eu falei, ninguém falou, eu já tenho prejuízo. Mas muitos precisam de chuva. Se não chegar a chuva esse fim de semana, já vai estar começando a comprometer e chuva no começo de julho vai ser a diferença entre ter ou não a lavoura. Então pensar, e por isso que nós achamos compradores. Né? O quadro fundamentalista, a rodada de hoje, o cenário fundamentalista ganhou. Mas os fundos estão ali tentando se desfazer de posições compradas e estão dando essa derrubada nos preços. Muito bem. Novo patamar de preços à vista, então, para soja. A gente pode ver esses novos patamares se consolidando aí já nas próximas semanas, já a partir do 4 de julho? Você fala de recuperação de preço? De novos patamares, em vez daqueles preços acima dos 16 buscando os 17, sim. Preços ali entre 14 e 15 no máximo. Sim, os patamares de preço, na minha opinião, já vão ser mais baixos daqui para frente e dificilmente nós vamos ter uma recuperação de Chicago no curto prazo, julho, agosto. A tendência natural seria ele continuar deslizando. Tudo é possível, a alta de 2012 foi com quebra de safra nos Estados Unidos e tudo isso, mas se olhar, a lavoura norte-americana, ela está na média dos últimos 5 anos. Ela não está boa nem ruim, está indo bem, assim, tranquilo, não tem uma notícia alarmante. Então, a perda de qualidade, a perda de qualidade de ontem não assustou? Reduziu, mas reduziu ao ponto milho alinhado com a média dos últimos 5 anos. Acho que soja foi 1 ponto percentual diferente. Então, não é que está tendo quebra de safra. Reduziu frente a semana passada, quando era considerado melhor que a média, né, histórica. Então, não é ajudou na negociação de hoje, ajudou no pregão de hoje, como eu falei, essa rodada foi para o quadro fundamentalista, mas qual que é a expectativa? Se os fundos estão decididos a vender e a safra está ok, os patamares de junho vão ser difíceis de alcançar. Muito bem. Agora, Aaron, você citou aí das possíveis oportunidades ainda para a safra brasileira. E você citou aí a oportunidade de prêmio e de câmbio no segundo semestre. Mas desde que o produtor tenha feito a lição de casa dele. O que você chama dessa lição de casa aí do produtor? Para mim, a soja que você tem para vender ainda, nessa altura, deveria ser a soja que você já se programava para esperar até o segundo semestre. E se esse era o plano, não tem problema nenhum. Veio aproveitando os preços, aproveitou ano passado, a alta veio na alta de Chicago em junho, mas muitos anos ele vem na entre safra. Então, a quantidade que você se preparou para esperar para o segundo semestre, não tem problema esperar. Muitas vezes a baixa de Chicago chega em setembro ou agosto, antes da safra norte-americana. Então, até mesmo Chicago pode estar em recuperação, o câmbio pode ter oportunidades, o prêmio. Então, não acho que
se o teu plano era vender uma certa quantidade até o meio do ano e fez essas vendas, e o plano é esperar, vamos esperar, não tem por que mexer nesse plano. Mas aí, voltando à conversa que a gente teve, tenha um plano, execute conforme o teu plano e bola para frente, né? O mercado vai subir, vai descer, e é importante você ter um plano de execução, só isso. Muito bem. Bom, então, resumindo, não devemos conseguir, pelo menos aí, voltar aos patamares que a gente viu de preços. Pode até ter alguma recuperação aí, mas nada dos preços que a gente viu acontecer ao longo ali da primeira quinzena de junho, pelo menos. E a partir de agora o viés é negativo, principalmente por conta da participação dos fundos que aparentemente querem sair fora das posições que eles estão nesse momento, e são posições compradas de grande quantidade, digamos assim. Exatamente. Feito isso, o que dá para a gente entender e esperar é uma oferta da safra americana, é o tamanho da oferta da safra americana. Isso ainda pode, de alguma forma, mexer com os preços, mas sem força para buscar patamares recordes, digamos, né, Aaron? Passou aquele momento que a soja poderia buscar patamares recordes. Exatamente. E a sua mentalidade, quando você tem um mercado em queda, que tudo indica que provavelmente a soja vai estar entre agora e a safra, os próximos meses estamos trabalhando com soja em tendência abaixo da média de 20 dias, em tendência de baixa. É só a mudança que ganhos de preços devem ser vendidos. Quando você tem uma recuperação, 2 ou 3 dias de alta, subiu aí 30, 40 pontos, vende. Aí o mercado cai mais, aí recupera de novo, vende. Então, é só mudança de opinião. Se ainda tem preços para fazer, se ainda tem compromissos a fazer, dependendo da margem, agora eu diria para o produtor ficar muito atento à margem operacional e ver. Dá para travar a margem? A gente não sabe o tamanho dessa correção para baixo. Então, se tem margem boa, por que não aproveitar? Dito isso, a queda, até que não sustentamos assim, o patamar de preços, a baixa pode ser mais alta do que ano passado. Então, não acho que precisa de desespero ainda, o mundo ainda tem muita incerteza, o quadro fundamentalista ainda é apertado, nós não sabemos quanta área vai ser plantada no Brasil, nós não sabemos a demanda. Então, o quadro fundamentalista tem muito suporte ainda. Mas Chicago deu o adeus dele e caiu. Tecnicamente, a soja tá sendo puxada para baixo, mas fundamentalmente ainda tem algumas condições que podem fazer esse mercado ainda reagir. Exatamente. Então, curto prazo, cuidado que é um sell-off. Longo prazo, faz um plano estratégico. Boa, Aaron. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Abraço. Abraço para você. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, sinalizando o fim daquela tentativa da soja aí de buscar preços recordes. Com essa queda que aconteceu na semana passada, o melhor momento para a soja já passou, correções podem acontecer, obviamente por conta de clima, menor produção lá nos Estados Unidos, mas os níveis atuais não são suficientes aí para garantir a volta, ou pelo menos a retomada daqueles níveis recordes que a gente chegou a ver a soja batendo lá bem pertinho dos níveis recordes de anos anteriores, e aparentemente não vai ser dessa vez. Vamos acompanhar, obviamente as coisas podem mudar, obviamente fundamentos novos podem aparecer, mas olhando em relação ao que a gente tem de informação hoje, essa é a análise do Aaron Edward, lá dos Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Para julho, $16,63 por bushel,
teve uma alta de 33 pontos mais 25. Para agosto, 15 dólares e 56 cents por bushel, subindo 27 pontos. Setembro, 14 dólares e 80 cents por bushel, 28 pontos e meio de alta. Para novembro, 14 dólares e 62 cents por bushel, 29 pontos mais 75, também de alta. Vamos ver o milho. Para julho, 7 dólares e 59 cents por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. Setembro, subiu menos, 8 pontos e meio, mas ainda assim positivo, 6 dólares e 69 cents por bushel. Dezembro, 6 dólares e 59 cents por bushel, alta de 6 pontos mais 25. E o março, 6 dólares e 65 cents por bushel, subindo 6 pontinhos também. E para finalizar, temos o trigo. Para julho, 9 dólares e 21 cents por bushel, 17 pontos mais 25 de alta. Para setembro, 9 dólares e 36 cents por bushel, 18,5 de alta. Dezembro, 9 dólares e 50 cents por bushel, 17 de alta. E o março de 23, 9,58, alta de 15 pontos e meio. Números de hoje de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.